A graça e a paz a todos, em nome de Jesus. Meu nome é Gustavo Marques. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te faço o convite. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative aí o sininho, né, para receber aí as notificações dos novos vídeos. E se você já é inscrito, muito obrigado pelo carinho, obrigado aí pelo seu tempo de ouvir as ministrações, de compartilhar com os amigos, de divulgar o canal. Nós estamos aí chegando perto dos 100 primeiros inscritos do canal. Então eu convido você aí que esteja nos ajudando. O intuito é de compartilhar sempre uma palavra que entendemos que vem do coração de Deus, irmãos. E eu quero aqui compartilhar com todos vocês, irmãos, uma palavra que o Senhor tem queimado no meu coração, tem falado muito comigo, né? Assim, de uma forma muito clara. Eu tenho procurado, irmãos, alertar a igreja do Senhor, os santos do Senhor, né? Os filhos de Deus, para que nós não sejamos aí pegos pela apostasia dos últimos tempos, ou dos últimos dias, irmãos, do fim dos tempos. Todos nós sabemos, irmãos, que nós estamos às portas, né? Jesus está voltando. E um dos sinais que antecedem a volta de Jesus, além, é claro, da manifestação do homem da iniquidade, do iníquo, né? O anticristo, um dos sinais também, irmãos, é justamente a apostasia. E essa apostasia foi profetizada pelo próprio Espírito de Deus, pelos escritos do apóstolo Paulo. E eu quero ler dois textos aqui do apóstolo Paulo. Se encontra na sua primeira carta, irmãos. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, que é uma carta, irmãos, que ela foi escrita em torno do ano 60, 62, na sua primeira prisão, né, naquela prisão domiciliar. E nessa primeira epístola, ele é usado por Deus, irmãos, para nos ministrar algo poderoso. No capítulo 4, irmãos, ele diz assim, 1 Timóteo 4, ora, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, ou seja, uma mente cauterizada, irmãos. E o mesmo apóstolo Paulo, irmãos, na sua segunda carta, e aqui, irmãos, um detalhe interessante é que nós temos uma diferença aí de em torno de 4, 5 anos de uma carta para outra. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo foi a sua última carta escrita. Ele já estava na prisão, né, no calabouço, esperando aí para ser derramado como libação ao Senhor. Então aqui, irmãos, em torno do ano 67 depois de Cristo. A primeira no ano 62 e essa última no ano 67. Então uma diferença de em torno de 5 anos. E ele volta, momentos antes da sua partida, ele volta a salientar, a ratificar, alertar os santos sobre este assunto, a apostasia, irmãos. Capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis, irmãos. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, irmãos. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Irmãos, eu quero aqui ser bem objetivo
Mas verdade é, irmãos, que a apostasia, nós cremos que já estamos vivendo um tempo de apostasia, irmãos. Só que qual é o problema, irmãos? Muitos estão esperando uma apostasia, irmãos, que eu quero explicar aqui, que é uma apostasia, todos nós sabemos o significado da palavra apostasia, que quer dizer abandono da fé. Alguém abandonar a fé. Só que, irmãos, essa apostasia não é apenas alguém que vai sair ou vai deixar de congregar numa comunidade de fé, vai sair fora do corpo de Cristo. Não, irmãos. Também será esse tipo, mas existe um tipo muito pior, um tipo silencioso, camuflado, quase que imperceptível, irmãos. E é isso que eu quero deixar registrado aqui nesse vídeo, falando sobre essa apostasia do tempo do fim. Irmãos, tem muita gente hoje nas nossas igrejas que já estão apostatando da fé, irmãos. Já estão negando a fé, porque não creem mais na palavra profética, não creem mais na palavra que é liberada no culto, não oram mais, não jejuam mais, não leem mais a palavra, irmãos, não têm contato mais com as escrituras, irmãos. Essas pessoas, elas têm prazer nas coisas do mundo e não nas coisas de Deus mais, irmãos. Então, eu quero deixar aqui, irmãos, registrado que esse tipo de apostasia que nós temos que estar apercebidos, irmãos. E um outro detalhe importante, irmãos, que eu quero deixar registrado, é que tudo isso, irmãos, a fonte, a raiz da apostasia se origina dentro de cada um de nós, irmãos. Dentro do coração do homem, da mulher, do jovem, da criança, enfim. Então, irmãos, eu quero focar, quero que você entenda que a Bíblia, as Escrituras dizem em Provérbios 4:23, um Provérbios de Salomão, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, irmãos. Irmãos, como temos que cuidar o nosso coração? Sabe o que acontece, irmãos? Dentro do contexto evangélico cristão no nosso país, é que muitos mudaram por fora. Eu tenho certeza, irmãos, que você já viu, já presenciou uma mudança de uma fachada de uma empresa, de um comércio. Você muda a fachada por fora, mas por dentro o sistema continua o mesmo. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso que o Senhor tem? O Espírito de Deus tem ministrado. Guarda o teu coração. Limpa o teu coração. Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus deixa uma coisa muito clara. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se eu e você, irmãos, não formos limpos de coração, nós não veremos a Deus. Assim como, irmãos, em Hebreus 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos. Você tem seguido a paz com todos? Não é seguir a paz com alguns, com os meus preferidos, mas é seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, muitos do que chamamos de crentes, de filhos de Deus, de evangélicos, e não estou aqui criticando, irmãos, não estou julgando, eu estou trazendo uma palavra de reflexão. Muitos, irmãos, mudaram apenas por fora a fachada, mas por dentro
ainda continua o rancor, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, irmãos. Então, o Senhor quer tratar, irmãos, a raiz, o nosso coração. O nosso coração não pode, irmãos, se inclinar para as coisas desse mundo e deixar o Senhor. Essa apostasia, irmãos, que eu estou mencionando aqui, ela é uma apostasia muito silenciosa. Ela é camuflada. É como a parábola lá do joio e do trigo. São muito semelhantes. Parece que é verdadeiro, mas não é. Parece que é fiel, mas não é. Então, irmãos, guardemos o nosso coração, irmãos, dessa apostasia que já é uma realidade nos nossos dias. Temos, irmãos, que limpar o nosso coração. Eu gosto muito, irmãos, do Salmo 51, no versículo 10, quando Davi, logo que ele pecou contra Urias, pecou contra Deus, né? O pecado com Batseba, acabou matando Urias por causa do pecado, e ele entra num profundo arrependimento, irmãos, e ele diz assim, ele faz uma oração, que eu digo que esta é a oração, irmãos, a ser feita nos nossos dias. Ele diz no versículo 10 do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi está reconhecendo, irmãos, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi reconheceu, irmãos, que aquele coração que ele tinha era um coração perverso e ele precisava de um coração novo. Oremos, irmãos, como igreja, para que o Senhor nos dê esse coração novo. Aliás, ele já nos deu, irmãos. É o coração do seu filho, é o coração da nova aliança. Tirarei o coração de pedra e vos darei um novo coração. Deus quer nos dar o seu coração, irmãos, para que nós não nos desviemos nesse tempo do fim. Nós não podemos mais, irmãos, ser como o Senhor Jesus falou naquele embate com os líderes religiosos, quando ele diz, raça de víboras, vocês são como sepulcros caiados, vocês são belos por fora, mas podres por dentro. Escute, vamos santificar a nossa vida, o nosso coração. A lepra, irmãos, a lepra no Antigo Testamento, ela era uma doença que tornava o membro aonde ela pegava no ser humano, a lepra tinha a capacidade de tornar aquele membro um membro insensível à dor. Então, irmãos, o nosso coração não pode estar leproso. Lembram de Êxodo, capítulo 4, do versículo 1 em diante, quando Deus chama Moisés. E isso o Senhor tem falado comigo de uma forma muito tremenda, irmãos. O Senhor chama Moisés para libertar o povo de Israel. Levanta ele como homem de Deus, como filho de Deus, como o libertador do povo de Deus, irmãos. E Deus dá a vara da autoridade para ele. E Deus tem dado autoridade para a igreja, irmãos. Deus quer dar autoridade para os seus filhos. Agora, irmãos, um detalhe importante em Êxodo 4 é que além da autoridade, Deus quer dar cura para Moisés também. Deus quer dar cura para o seu povo nesse tempo. E ele diz assim, coloca agora, Moisés, a mão no teu peito, no teu coração. E quando Moisés coloca a mão no peito dele, no coração, irmãos, na primeira vez quando ele tira, a mão de Moisés está leprosa. É como que se Deus estivesse dizendo para Moisés assim, viu, Moisés? Teu coração está leproso, eu preciso primeiro curar o teu coração. A autoridade eu te dou, eu já te dei, mas eu preciso te dar a minha cura. A minha cura. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós temos que ir para um encontro, que nós temos que ir para um retiro para sermos curados. Não, nós já temos, irmãos, o Espírito de Deus dentro de nós.
o que nós temos que fazer é deixar o Espírito de Deus mudar a nossa velha natureza e deixar Cristo crescer em nós, irmãos. Aí, irmãos, em Êxodo 4, Moisés, Deus, coloca de novo a tua mão. Ele coloca a mão no peito, no coração, irmãos. Deus quer curar o coração da igreja. Deus quer curar o coração dos seus filhos. Eu tenho falado, irmãos, que um líder mal curado, ele pode ser um verdadeiro estrago no reino de Deus, na vida de muitas pessoas, irmãos. E Moisés tira a mão do peito e está curada a pele dele. Que todos nós, irmãos, nesse tempo, para que não apostatemos da fé, a raiz da apostasia está dentro do coração. Lembram do que Jesus falou no livro de Mateus? Vocês me adoram com os lábios. Vocês cantam canções para mim com os lábios. Vocês dizem que me amam da boca para fora, mas o coração de vocês está longe de mim. Que nós não sejamos encontrados nesse grupo de pessoas, irmãos. Aqueles que levantam as mãos no culto de fim de semana e depois aqueles que adoram a Deus com os seus lábios, que dançam, que fazem, que acontecem, mas que na segunda-feira o Senhor está longe deles. O coração deles está longe do Senhor e o Senhor está longe do coração deles. Não sejamos esses, irmãos. Que o Senhor possa te abençoar com essa palavra e que você seja cheio da natureza de Cristo por meio da palavra, por meio da oração, por meio da consagração, por meio da santidade ao Senhor. Ah, irmãos, que coisa linda! Eu finalizo aqui, irmãos. Tem alguns minutinhos. Um dos itens da vestes do sacerdote, lá em Êxodo, capítulo 28, 29, um dos itens da roupa do sacerdote, irmãos, era uma lâmina que era de ouro colocada no turbante do sacerdote. Essa lâmina de ouro colocada na testa dele, irmãos, na cabeça do sacerdote, estava escrito: santidade ao Senhor. Essa é a oração que temos que fazer, irmãos. Que essa lâmina de ouro escrita santidade ao Senhor esteja na nossa mente, esteja no nosso coração, porque Ele é digno, irmãos, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Se você, irmãos, irmão, foi edificado com esse vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, ele é muito importante para nós. E divulgue o canal, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.